Olá pessoal, boa tarde, shalom para todos. Hoje nós vamos conversar sobre Titos, capítulo 2, onde Paulo envia Tito a Creta, né? Creta estava assim meio descontrolada, né? E ele mandou lá com algumas incumbências, tipo orientar os homens, principalmente os mais velhos, a cuidar dos outros, as mulheres mais jovens, mais velhas, a cuidar das mais jovens, aos próprios jovens. E ele foi lá para tentar ajustar, porque tinha algumas coisas desajustadas. Quando você tiver tempo, dá uma olhada em Titos. Olha só são 3 capítulos o livro de Titos. Dá para você ler assim meia horinha, tá bom? Mas nós vamos falar aqui sobre as mulheres mais velhas. Está aqui em Titos, no capítulo 2, a partir do versículo 3, que diz o seguinte: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Assim, para que a palavra de Deus não seja difamada. Amados, aqui primeiro Paulo fala a Tito que primeiro converse com as senhoras mais velhas, para que elas não sejam caluniadoras, tomadas a vinhos, mas que tenham um bom comportamento e ensine as mais jovens também. O que eu aprendo com isso? Lá no livro de Êxodo, também no livro de Deuteronômios, nós vamos ver que o Senhor abençoa uma geração, pai e os pais, até a 7ª geração, até 1000 gerações. Mas ele também amaldiçoa até a 4ª geração. A 4ª é o pai e a mãe, os filhos, os netos e os bisnetos. O que eu entendo aqui? Primeiro vamos para as mulheres mais velhas. Quando ele fala para as mulheres mais velhas não serem amantes aos vinhos, nem ser caluniadoras, não é verdade? O que acontece? Às vezes as pessoas, por elas serem mais velhas, elas usam, não da sua autoridade, mas de um relacionamento abusivo, controlador, quer controlar filhos, quer controlar pessoas, e tomando para si exatamente isso. Mas eu já tenho experiência, já sou uma mulher mais velha. Por essa idade que você tem, por essa experiência de vida que já se tem, é que não se deve ensinar os outros a ter uma vida desregrada, nem tampouco ensinar a se compor, a se criar, a se fazer uma família nova dentro da manipulação, dentro da contenda, dentro da mentira, né? Aqui ensina a amar o marido, a respeitar o marido, a se comportar diante da sociedade, a se comportar diante dos seus afazeres em casa. Tudo isso está dizendo aqui em quantos versículos? 3, 4, 5. 3 versículos, queridos, e nós aprendemos isso. 3 versículos e nós entendemos que as mulheres mais velhas têm que ter bom comportamento. Quantas mulheres velhas a gente não encontra envolvida com prostituição, envolvida com drogas? Quantas mulheres mais velhas a gente não encontra mãe, avós que entrega filhos e netos à prostituição, que são traficantes? Quantas pessoas mais velhas fazem a cabeça de jovens para atrair o marido, para se desviar do caminho além de ser do caminho do Senhor, até do caminho que a própria sociedade requer, com uma pessoa de bem, uma pessoa de boa índole. Então aqui ele diz: chame as mulheres mais velhas e ensine elas a serem reverentes. Ensine elas
uma boa maneira de viver, a não serem caluniadores nem escravizados do vinho. Beberrona, bebe demais. Às vezes, bebeu tanto na juventude, agora parou. Que bom que parou, né? Mas já fez tanta coisa na juventude, agora que bom que parou, que bom que não faz mais. Que bom que não faz mais aqueles fuxicos, que bom que amadureceu. Que bom que não vive bêbada pela rua, fazendo vergonha à própria família. Que bom que era uma boa fofoqueira, era uma boa fuxiqueira, mas não é mais. Não é? Que bom que não é mais. Então, esse é o exemplo que as jovens têm que seguir. No passado, fulano foi isso, isso e isso, mas hoje fulano é uma outra pessoa. Né? Fulano hoje não faz mais, então eu vou seguir esse exemplo. Eu nem vou perder meu tempo como jovem fazendo o que ela fez no passado, não. Eu já vou aproveitar para manter a minha vida, a minha juventude e a minha vida, me preparar para uma terceira idade, mas com uma vida digna, com uma boa história para se contar. Mulher que sabe muito bem os seus afazeres de casa. Amados, quantas pessoas abrem a boca e dizem: meu marido não manda em mim, eu faço o que eu quero. Quando que a Bíblia diz que o homem é a autoridade na casa, é o sacerdote sobre a mulher? Quantas e quantas vezes a gente não vê mães citando os filhos, sendo que a Bíblia diz que não se pode fazer isso? Quantas e quantas vezes a gente mulher chega em casa do seu trabalho, mulher que trabalha fora, que não é errado, mas ao invés dela ir ver o que está para arrumar, a janta do marido, a janta dos filhos, ela senta, bota a perna para cima e vai pro zap, vai pro celular, vai pro Instagram, sendo que daqui a pouco o marido vai chegar, tem as crianças para dar de comer, a casa cebosa. Né? Tem delas que não, eu vou ali, aí vai com criança pequena, bebe, se exalta na bebida, faz o marido passar vergonha, faz as crianças passar vergonha. E assim, querido, talvez você nunca ouviu falar sobre isso, mas hoje eu estou aqui falando para você e testemunhando aqui na palavra. Livro de Tito, capítulo 2, versículos do 3 ao 5, só 3 versículozinhos, que você pode estudar em casa e meditar. Se você já é uma mulher que já tem uma certa idade, vigie o que você está fazendo, vigie o que você está aconselhando outras jovens a fazer. Veja o que você tem dado conselho. Você é jovem, veja o que você tem ouvido, veja de como você está fazendo, veja como está o seu agir. Aqui está dizendo, amado. Muitas vezes a mais velha não ensina a mais nova porque não tem moral para isso. Pelo contrário, o que ela quer ensinar são coisas obscenas. Eu vejo gente mais velha, amados, que não tem vergonha na cara de chegar e dizer para as pessoas mais jovens que elas têm que se prostituir, que elas têm que ganhar dinheiro com o homem, que elas têm que ir para a zona. Isso é feio, irmão. Pessoas mais velhas induzindo jovens a fazer, a se prostituir, enquanto que a palavra de Deus diz que a fornicação e o adultério é pecado. Que os fornicadores e os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Isso é muito triste. Quantas e quantas pessoas, amados, não tem aí porque escutou um conselho de uma pessoa mais velha? Quantas pessoas mais velhas são manipuladoras? Pessoas que manipulam os sobrinhos, que manipulam os tios, só para ficar ali no controle, fazendo mal, plantando Jezabel dentro da família. Tanta família assim, jovens que tenta se libertar de tios, que tenta se libertar até de irmãos, até de mãe, não consegue se libertar, porque o espírito da Jezabel está ali manipulando, o espírito manipulador. A Bíblia está dizendo que nós temos que ensinar as mais jovens a se comportar com seus maridos, a se comportar em casa, a se comportar com os filhos, a dar bom testemunho, amados. Aqui não está dizendo que as jovens têm que ensinar as mais velhas, aqui está dizendo que as mais velhas têm que ter um bom testemunho e ensinar as mais jovens a ter. Então, querido, se você nunca se atentou para isso, eu quero te ajudar nessa tarde, você se atente. Deixe de ser manipuladora, deixe de ensinar as mais jovens a se prostituírem. Isso é muito feio. Ensine elas a ser boas donas de casa, a ser boas mães, a ser boas patroas, a ser boas funcionárias, a ser boas mães,
a ser bem vista pela sociedade. Esse é o papel da mulher mais velha na vida da mais nova. E o papel da mais nova é aprender isso. Não aprenda aquilo que não vai edificar a sua vida. Aprenda aquilo que te traz esperança, aquilo que te leva à salvação. Amém? E para terminar, eu queria ler aqui do 11 ao 15. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, ou seja, nos dias de hoje. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus, o Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, glória a Deus, dedicado à prática de boas obras. Pratique boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Amém, queridos? Aqui é isso que nós aprendemos hoje, no livro de Tito, no capítulo 2, do versículo do 3 ao 5 e depois do 11 ao 19. Amém? Ensine e aprenda o que é certo e o que é lícito. Que Deus te abençoe.